Querido Deus, amado Pai, mais uma vez me coloco diante do Senhor, Pai amado, para pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor cuide de nós a cada dia, Pai. Pai, eu sei que o Senhor mandou uma mensagem através do coração do teu servo, pastor Obed, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar revestindo ele a cada dia com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Pai amado, e que o Senhor possa frustrar a ação do inimigo todo momento na vida do pastor Obed, Pai amado. Obrigado porque ele está aqui para trazer a palavra do Senhor. Peço a Ti que o Senhor possa estar abençoando grandemente ele e a família dele, e que nós possamos sair daqui, Pai amado, com essa palavra nos nossos corações, e que nós possamos praticar a palavra que vai ser pregada nessa noite. Assim peço que o Senhor abençoe também o pastor Marinho, onde ele está pregando. No nome santo do seu Filho amado Jesus, eu te oro, agradecido por tudo. Amém, Senhor. Amém. Se sentar, irmãos. Minha saudação à igreja em nome do Senhor Jesus, né? Isso, muito bem. Pastor Marinho está na Igreja Cristã Batista Bíblica, onde eu estou pastoreando. Está lá. Ele lá e eu aqui. Há algum tempo eu já havia falado com ele sobre essa possibilidade de hoje, terceiro domingo de agosto, ele estar pregando lá. E uns dias atrás ele me surpreendeu dizendo: eu vou pregar lá, então venha pregar aqui. E graças a Deus eu estou aqui novamente. Sabem que eu fico feliz quando eu estou aqui, né? Eu gosto de vir aqui. A igreja tem sido uma bênção na minha vida também. Obrigado. Até água mineral. Coisa boa. Obrigado, irmão. Irmãos, a palavra de Deus, ela requer atenção da gente, né? Requer que nós paremos para ouvir. E daí a conclusão e daí a decisão. Porque ninguém toma uma decisão sem ter pensado primeiro. Né? Muito bem. Eu não sei, pelo que eu conheço, não há ninguém descrente aqui. Não. 1 de Paulo aos Coríntios 15, de 3 a 14. Vamos pensar um pouco hoje sobre a morte de Jesus Cristo. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Eu sei que já ficaram em pé várias vezes, mas não me ache abusado, não. Fiquemos, aliás, eu já estou, né? Os irmãos fiquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Estaremos lendo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Primeira de Paulo aos Coríntios, 15, 3 e 4. Diz assim a palavra: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Os irmãos podem sentar. A morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo foi algo completamente inteligente. Não foi algo assim de gênio só. Foi algo divino. Saiu da mente divina, da mente de Deus. E acreditem, antes da fundação do mundo. Em Apocalipse nós vemos esse capítulo 13, versículo 8, que diz, em respeito à adoração à besta, a imagem da besta, diz: E adorá-la-ão todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a morte de Jesus foi pensada por Deus lá na fundação do mundo. Ou seja, quando o homem pecou, Deus já tinha na sua mente
o projeto de salvação para o homem. Através de quem? De Jesus, de Deus, o Verbo encarnado aqui entre nós e que iria morrer por nossos pecados. Então foi uma morte pensada inteligentemente por nosso Deus, próprio Deus. Porque, irmãos, a partir do momento que nós pecamos, a partir do momento que nós rompemos com o nosso Deus, que nós entramos em guerra com Ele, Deus poderia ter tomado algumas atitudes. Por exemplo, simplesmente ter passado a mão, essa expressão bem popular, os irmãos conhecem, passado a mão na cabeça de Adão e na cabeça de Eva, tudo bem, meus filhos. Coisas que muitas vezes o pai faz com os filhos e não devem fazer. Coisas que patrão faz com o empregado e não deveria fazer. Deus também poderia ter tomado uma atitude, ter eliminado, exterminado Adão e Eva, fulminado os dois, e fazer outros. Fazia um outro Adão e fazia outra Eva, e testava-os novamente. E se pecasse, ele podia fulminar e fazer outro, e assim por diante. Talvez até hoje estivesse fazendo e o homem pecando. Deus também poderia ter tomado outras atitudes, como por exemplo, fazer ouvido de mercador. Ô Gabriel, você viu que o homem pecou? É, Senhor, né, mas releva, deixa para lá. Deus não fez isso. Porque nenhuma dessas atitudes, uma outra atitude também, Deus poderia ter testado novamente o homem, né? Vocês caíram nessa questão do fruto, agora vamos fazer outro teste com vocês, vai ser da raiz. De toda raiz que tiver no jardim, você pode comer, menos dessa raiz. Aí o homem iria cair de novo. Deus não fez assim. Deus projetou que Ele haveria de encarnar e morrer em nosso lugar. Sabe por quê, irmãos? Nenhuma dessas outras atitudes iria satisfazer algo, nesse sentido, ao homem racional, as questões morais, as questões éticas, a questão da disciplina. Nenhuma dessas atitudes, se Deus tivesse tomado algumas dessas, não iria satisfazer a criaturas racionais como nós somos. Por isso que Ele optou em encarnar e morrer por nós. Foi exatamente o plano da salvação. O homem é salvo unicamente através de Jesus. Agora eu vou fazer as palavras da irmã dirigente do louvor. Cadê a irmã dirigente do louvor? Está lá na cozinha? Cozinhando lá o cachorro quente. Oba! Oba! Coisa boa. Amém. Irmãos, falem comigo. A salvação do homem, a nossa salvação é unicamente através de quem? De Jesus. É exatamente isso, é o projeto de salvação de Deus para nós. A morte de Jesus Cristo. Uma morte pensada, estudada, porque na morte de Jesus satisfaz tudo que você venha querer exigir de um Deus sábio, de um Deus moral, de um Deus ético e de um Deus justo. Então, se nós, a humanidade, nós os homens, pecamos, necessário seria que a atitude dele para nos salvar satisfizesse todas essas questões. Jamais, jamais. Nunca o nosso Deus iria passar a mão na nossa cabeça. Tudo bem, meu filhinho. Nunca. Haveria de ter a satisfação, nesse sentido, em relação à justiça. Então, a morte de Jesus, também, além de inteligente, foi singular. A morte de Cristo foi algo único. Pastor, Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas não é verdade que muitos outros também foram crucificados? Aliás, quando ele estava sendo crucificado, dois estavam sendo crucificados com ele. Sim, é verdade. Muitas pessoas foram mortas desta forma. Forma cruel, vil. Muitos foram crucificados. Por que é que Jesus, a morte dele, então, na cruz do Calvário, é algo singular?
É simples. Não é propriamente pela morte na cruz, porque muitos morreram crucificados. E principalmente lá depois de 70 anos, quando Jerusalém foi invadida, quando derrubaram o templo, muitos judeus foram crucificados. O ladrão que estava ao lado direito de Jesus, naquela ocasião, estava sendo crucificado, ele parou, ele se arrependeu, ele prestou atenção e disse ao companheiro que estava também debochando de Jesus, disse: olha, nós, na verdade, porque os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. É verdade, muitas pessoas foram crucificadas, mas Jesus foi o único que morreu sem pecado e morreu por nós. É uma morte singular, não há igual. Não há igual. A morte de Cristo é especial, é específica. Ninguém morreu como Jesus morreu. E nesse aspecto eu não estou falando propriamente no método, na crucificação. Estou falando no motivo e o porquê, a razão. Todos os outros morreram também crucificados. Inclusive dizem, a tradição diz que Pedro morreu crucificado e de cabeça para baixo. Mas a morte de Jesus foi singular mesmo assim. Não tem parâmetro para a morte de Jesus. Porque ele não tinha pecado. Até as autoridades de então, eu não vejo pecado neste homem, eu não vejo crime nele, eu não vejo crime. Mas crucificaram a si mesmo. Irmãos, a morte de Jesus foi algo muito elevado. Alguém diz assim, mas como pode ser uma crucificação, algo terrível, ser elevado? A morte de Jesus foi algo muito elevado, foi sublime. Foi algo que a humanidade tem que estar pasma e se ajoelhar e agradecer a Deus. Pelo fato de Jesus ter sido crucificado, sim. Porque ali na cruz, irmãos, ali na cruz estava tudo quanto é elevado. Estou falando de amor. Jesus estava ali porque nos amou. E diz a palavra, nós o amamos, digam comigo, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E diz a palavra também que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ali na cruz do Calvário, nesta morte e na morte de Jesus, estava as coisas mais elevadas da vida. Amor. Jesus estava morrendo por amor. Ali estava a ética. Ali estava a moral. Ali estava altruísmo. Olhem, irmãos, para a cruz do Calvário. Olhem. E verificarão lá, na cruz do Calvário, em Jesus, tudo o que é de mais elevado para o homem. Ali estava a misericórdia. Outro dia eu já falei sobre isso aqui. A misericórdia, sabe o que é, não é? A misericórdia é, eu mereço, mas não recebo. E nós, como pecadores, merecemos a morte. E ali estava, eu mereço a cruz, mas eu não recebo, porque Jesus morreu em meu lugar. Na cruz do Calvário tem tudo quanto é de mais elevado. Ao redor da cruz, não. Ali, você encontra brutalidade, covardia. Ali você encontra tudo que é desprezível. Traição, ganância. Lançaram sorte na veste de Jesus, né? Para ver quem ficava com a veste dele, com a túnica. Ali
você encontrava ignorância. O próprio Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ignorância total e completa. Mas na cruz, não. Ali estava a sabedoria de Deus. Sabedoria. Ali estava a justiça. É interessante juntar a justiça e o amor. Só a sabedoria de Deus faz isso. Deus ali na cruz estava justiçando o homem em Jesus, estava cumprindo a punição que caberia a nós em Jesus, e ao mesmo tempo estava provando seu amor para conosco. Estava sendo justo e amorável. A cruz é uma maravilha, irmãos. A cruz do Senhor, o sacrifício dele por nós, é algo realmente divino. O próprio Jesus, no Getsemane, orou, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós ouvimos aí então o silêncio de Jesus, do Senhor. Silêncio. E a cruz veio. E vieram os cravos. E vieram os soldados. E a morte. Quer dizer, em outras palavras, né? Não é possível, não tem outra saída a não ser na morte de Jesus. Nós não temos salvação a não ser em Jesus crucificado. A morte de Jesus é algo significativo. Não é alguma coisa qualquer. Não é algo, uma coisa a mais na vida. Não. É algo sublime, perfeito, inevitável para nós, indispensável a nós. A morte de Jesus é de forma muito significativa, e a palavra dele diz assim: e eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A cruz de Jesus é algo para a qual se voltam os olhares de todas as pessoas. O mundo. Aqueles que debocham, aqueles que não acreditam e aqueles que creem. Todos, sem exceção, olham inevitavelmente para a cruz de Jesus. A morte de Jesus também foi algo vicário, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Isso é relevante, irmãos, para nós. Não foi uma morte acidental, não foi uma morte que, ele morreu porque, afinal de contas, o apanharam. Não. E ele diz isso claramente, diz: ninguém atira de mim, eu mesmo a dou, e dou para depois a tomar. Já estava profetizando aí a sua ressurreição. Eu dou a minha vida. Da vida a quem? A nós. Ele deu a sua vida para nós. Ele deu a sua vida por nós, irmãos. A morte vicária de Jesus. E aqui eu gostaria de tocar num ponto que muitas pessoas não gostam, mas, ou não entendem, mas pessoas aqui afirmam que Jesus morreu para nos curar, baseado em Isaías 53. Vamos recordar Isaías 53? Abram suas Bíblias lá. Vamos lá? Profeta Isaías 53. Esse texto tem sido muito deturpado, muito mal entendido por muitas pessoas, infelizmente. Eu queria gastar um pouquinho do tempo aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas... Podem dizer com mais segurança? E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí eu pergunto, sarados de quê? Das transgressões e das iniquidades. Essa adversativa aqui as pessoas não levam em conta. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Tem pessoas que lêem esse texto e dizem assim, eu não aceito, eu não admito doença. Parece fé em Cristo, não é? Parece uma fé bíblica. Porque afinal de contas, diz a Bíblia, que ele foi ferido por causa das nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores. Mas eu digo aos irmãos o seguinte, que Jesus Cristo não morreu por causa de artrose de ninguém. Jesus Cristo não morreu por causa de tuberculose, artrite, unha cravada, glaucoma. Não, de forma nenhuma. Ele não morreu por causa de enfermidades físicas, não. Quem é que não vai morrer aqui fisicamente? A não ser aqueles que alcançarem o último dia do arrebatamento e da transformação. Quem é que não vai morrer aqui fisicamente? Sinceramente, eu estou falando aqui de mim, eu, Obédio Abreu de Souza, e encarregado que sou de pregar a palavra de Deus, eu fico preocupado, frustrado, pensativo, triste, com muitos crentes que dizem coisas assim. Eu não aceito essa doença. Jesus morreu por causa da minha enfermidade. Ele levou as nossas dores. Não, senhores. Ele morreu por causa dos nossos pecados. As pessoas gostam de viver uma mentira e dizendo dessa mentira o evangelho. E não é evangelho. Eu gosto de sempre conjugar o verbo pecar, todos nós podemos conjugar, não é? O verbo errar também. Todos nós podemos conjugar o verbo errar. E o verbo adoecer? Todos nós podemos conjugar o verbo adoecer? Eu adoeço, tu adoece, ele adoece. Todos nós adoecemos, irmãos. Às vezes curados e às vezes óbito. Só isso. É assim. Simples assim. Muitos irmãos nossos, queridos irmãos nossos, fiéis, crentes, como diz o ditado, né? Indo e voltando. Crente até o último. Crentes adoecem e morrem. Essa tem sido a experiência da igreja do Senhor desde o início. O Senhor Jesus Cristo morreu pelas nossas mazelas espirituais. Ele morreu porque eu e porque o irmão pecou, nós pecamos. Ele não morreu porque eu adoeci. Ele não morreu porque eu estou com algo inflamado dentro de mim. Não, ele morreu porque eu pequei. A morte de Jesus, séria, profunda e grave, não foi algo superficial, não foi algo apenas tão físico como parece. O Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar mesmo, de verdade, foi em nosso lugar que Ele morreu, e Ele morreu porque nós pecamos, é algo espiritual. E Ele não morreu apenas na cruz, Ele morreu como um ímpio, não com o pecado dele, mas Ele morreu como um ímpio por causa do meu pecado. E quando o homem morre separado de Deus, qual é a morte que ele morre? Também, além da primeira, a segunda morte.
A morte de Jesus foi mais grave, mais profunda e mais séria do que apenas uma crucificação. Ele disse assim antes: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. Ele não falou, o meu corpo está tenso. Não, foi mais grave do que isso. Nós provocamos sofrimento em Jesus maiores do que os escravos podiam fazê-lo sofrer. É preciso que cada um de nós que peca aborreça realmente o pecado. É preciso que cada um que peca realmente se arrependa, porque provoca dores profundas em Deus. É preciso. A morte de Jesus é algo que deve ser divulgado, irmãos. Quantas vezes nós perdemos tempo pregando coisas que as pessoas querem ouvir? Você vai arrumar emprego, você vai ficar curado, você vai arrumar com quem casar, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E talvez alguém diga até que você vai ficar bonito. Né? Ficar bonito. A morte de Jesus deve ser divulgada. E não essas outras coisas. Olha, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim sobre a ceia, diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte de Jesus é para ser anunciada. E uma das coisas que a igreja cristã faz, por orientação do Senhor, é a ceia, para que as pessoas na ceia divulguem isso aos visitantes, a quem estiver olhando, que Jesus morreu por nós. Então a morte do Senhor deve ser divulgada, não apenas durante a ceia, mas deve ser divulgada no evangelismo da igreja. Eu percebo igrejas hoje divulgando tudo e qualquer coisa, mas a cruz está difícil de ser divulgada. A cruz está difícil. É difícil. Nós ouvimos tanta evangelização por aí, e a evangelização que temos ouvido ultimamente vai dar tudo certo. Deus é fiel, vai dar tudo certo. A gente não ouve mais, você deve morrer como Cristo morreu para o mundo. Você deve ser crucificado. E deve matar as questões da carne. E deve tomar a cruz e seguir a Jesus. Não. Você deve se identificar com Jesus. O evangelho deturpado, o evangelho. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, pregando a morte do Senhor. Isso deve ser divulgado. E também deve ser, não deve ser esquecida a morte do Senhor. Né? Sempre em memória de mim. Lembrem-se disso, divulguem isso, lembrem-se disso. Não é algo apenas para ser esquecido, mas é algo para ser relembrado. Não é só para não ser esquecido, é para ser relembrado. É algo inesquecível, irmãos, a morte do Senhor. Não esqueçam disso. Não esqueçam que Jesus morreu por nós. Não esqueçam. Doente, não esqueça. Com saúde, não esqueça. Com dinheiro, não esqueça. Pobre, não esqueça. Em provação, não esqueça. Em qualquer situação, lembre que Jesus morreu por você. Tem aquele cidadão, né, idoso, doente, estava no hospital já nas últimas. E ele, às vezes, ficava em coma, às vezes voltava, às vezes dormia, às vezes voltava. E numa dessas vezes que ele voltou, que ele acordou, tinha um amigo dele, da igreja lá. Meu irmão, você veio me visitar? Que bom. E o irmão perguntou, e aí, meu irmão, como é que você está? Eu disse, irmão, eu estou assim, não é? Às vezes eu acordo, às vezes eu não estou mais aqui, às vezes eu volto, às vezes eu venho. E assim, quando eu estou acordado, eu penso em Jesus. E quando eu estou em coma, quando eu estou com problemas, aí Jesus pensa em mim. Ele sabia disso.
Então, em todo momento, saiba, alguém morreu por você. Um desemprego, o gás acabou, não tem a quem recorrer. Que problema, né? Problema sério. Mas eu tenho alguém que morreu por mim. Olha, é muito mais do que um gás faltando. Eu estou com um problema, eu estou doente, e o exame não deu muito bom não, o resultado aqui está meio embaçado aqui, mas alguém morreu por mim. Eu estou com saúde, graças a Deus, vou descer para a praia nesse final de semana. Lembra-se, alguém morreu por você. Não esqueça. Algo inesquecível, realmente. Nós podemos esquecer de muitas coisas. Esquecer de muitas coisas. Podemos esquecer. Por exemplo, e coisas relativas a Deus, ao Senhor Jesus. Podemos esquecer muitas coisas. Por exemplo, podemos esquecer que Jesus Cristo curou 10 leprosos de uma vez só. Você pode esquecer disso. Pode esquecer. Ele curou, mas você pode esquecer. Você pode esquecer que Jesus Cristo curou o cego de nascença, que transformou algo em vinho, que ressuscitou a Lázaro. Pode esquecer que ele multiplicou os pães e os peixes. Pode esquecer disso, mas não esqueça que ele morreu por você. Disso você não pode esquecer. Aliás, dessas outras coisas você pode até nem saber. Mas que Jesus morreu por você, não. Jesus morreu por você e glorifica a Deus por isso. A morte de Jesus foi algo profundo, grave, altamente necessária. Mas, sabe, irmãos, a morte de Jesus foi vencida. A morte de Jesus foi ultrapassada, foi suplantada. Apesar da importância, apesar de tudo que representa Cristo ter morrido, esta morte de Jesus foi vencida para a honra e glória do Senhor. Ele não ficou na morte, ele não ficou no túmulo. O texto que nós lemos, lembram como é? Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, o apóstolo Paulo não deturpou, não acrescentou, não tirou. O que ele recebeu, ele passou para nós. E nós estamos passando assim também para os irmãos. Olha, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, olha só, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu disse e reafirmo, a palavra de Deus diz, Cristo morreu por nossos pecados, não por nossas doenças. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A morte de Jesus foi vencida quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte. E ele venceu, sabe para quê? Para nos garantir a nós esta vitória também. A vitória de Jesus sobre a morte é a nossa vitória sobre a morte. A ressurreição dele é a nossa ressurreição. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Lembrem-se da morte do Senhor, mas saibam também da sua ressurreição, para se alegrar, para ter esperança, para saber que assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Eu gostaria de ler a carta de Paulo aos Coríntios também, os versos 55 ao verso 58, do 15, 1 Coríntios 15, 55 e 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus nos abençoe. Tenhamos esperança, como temos tido, na vitória final. Não porque somos fortes,
Não porque somos impecáveis, perfeitos, porque a nossa religião é boa, porque a nossa igreja é maravilhosa. Não, mas porque Cristo morreu e ressuscitou por nós, segundo as Escrituras. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.